Muito bem, como eu disse desde o início, hoje tenho um jovem, o Wilson Teixeira, treinador de futebol, a quem desde já cumprimento. Estás bom, Wilson? Tudo bem. E cada vez mais, e é importante enfim, que se refira aqui no programa, cada vez mais há jovens treinadores de futebol, que começam por aí logo. Sim. É verdade, hoje em dia parece que está um pouco na moda, não é? Hoje em dia há muitos, em função também daquilo que foi e que é, ou que são nomes como Mourinho, André Vilas-Boas, Leonardo Jardim, Jorge Jesus, Marco Silva, Paulo Sousa, treinadores que são portugueses e que brilham no futebol internacional. Se calhar um bocadinho pela moda, hoje em dia também é muito comum isso. Mas Wilson, antigamente era exatamente o contrário. Os jogadores tinham a sua época futebolística, até aos 30 e poucos anos. Depois percebe-se que há aqui, de facto, uma pausa por questões profissionais e forçada, e a partir daí pensava-se exatamente na questão do treinador, como temos agora o Sérgio Conceição também, que foi para o Vitória de Guimarães, o Vítor Paneira, exatamente. O Paneira também treinou no Tondela. O Vítor Paneira também treinou, portanto temos aqui uma série de malta que tinha uma grande carreira futebolística, Paulo Sousa e por aí fora, e que seguem como treinadores. No teu caso, e de alguns dos nossos convidados jovens, têm aqui uma carreira futebolística até aos 20 e poucos, 21, 22, e depois é logo essa opção que querem. Sim, porque o treino é apaixonante. Quem tem a possibilidade de treinar, como eu tive, o primeiro treino que dei, curiosamente, foi aos 12 anos de idade. Tinhas 12 anos? Tinha 12 anos. Eu treinei, tive a possibilidade de dar um treino a uma equipa que era, o treinador principal era o meu tio, no bairro social onde eu nasci, onde eu cresci, em Chelas. E ele desafiou-me, olha, hoje vais estudar o treino aos infantis. E os miúdos tinham um ano a menos do que eu. Só como, pronto, sempre fui assim, grande, em termos de altura, e parecia sempre ser mais velho, e sempre fui um bocadinho mais maduro em termos de mentalidade, não sei o quê. O meu tio desafiou-me, e eu achei aquilo muito giro. Então construí uns exercícios corriqueiros, naquela altura, sem muita noção daquilo que estava a fazer, mas aquilo apaixonou-me. E ficou lá o bichinho. Claro. Que mas já jogavas nessa altura, com os 12 anos eras jogador de futebol. Sim, nessa altura jogava ainda. Joguei até aos 19. Eu estive também, logo aos 4 anos de idade, ligado ao futebol, porque o meu pai jogava futebol nesse mesmo clube, no Chelas. Por onde é que tu começas a jogar futebol? Foi aí nesse clube também. No Chelas, sim, portanto, sim, lá da casa, digamos assim. Exatamente. Lá no bairro, toda a gente começava ali, né? Aliás, estamos a ver aqui uma imagem tua, uma foto tua. Essa foto foi num jogo do meu pai, em Vila Franca do Rosário, onde eu era mais ou menos a mascote da equipa, ia sempre com a equipa para os jogos. Portanto, teu pai também jogava futebol? Sim, meu pai era jogador de futebol. Jogou no Estrela Amadora, no Sacavenense, em vários clubes. E lá em casa sempre era um grande clube. Era um clube satélite na altura, para ir buscar. Como hoje temos o Real, e já vamos até ao Real de Massamá, como hoje temos o Real e muitos outros clubes, o Estrela da Amadora, aí nos anos 80, era ali um clube onde se ia buscar os jogadores dos juvenis e dos júniores para as grandes equipas. E o meu pai saiu de lá na segunda divisão, no campeonato da segunda divisão, saiu de lá para o Sacamense, para outro clube também da segunda divisão, e depois por motivos profissionais o meu pai tinha que optar ou pelo futebol ou pelo trabalho. Houve ali um interregno de uns anos, quando eu nasci, e depois, quando eu já tinha 4 anos, voltou a jogar futebol lá no clube do bairro, onde eu acompanhei, e onde ficou o bichinho do futebol, não é? E tu passaste por clubes, enfim, este teu percurso? Estive nesse clube, depois tive uma breve passagem no Belenenses. Quando era mais novo tive um acidente de viação, tive um ano sem poder jogar futebol, estive em coma, muito tempo, tive que reaprender a andar, reaprender a falar, e um ano sem jogar futebol, parecendo que não num processo de formação, ia viver estas vicissitudes todas, quebrou ali a situação do Belenenses. Depois estive em Vialonga, Sacavenense, Olivais, e acabei por finalizar a carreira no CRC da Pontinha. Mas isto estamos a falar enquanto atleta? Enquanto atleta, jogador. Sim. Como treinador, a primeira possibilidade existiu mais a sério, embora já tivesse esta experiência de poder ir dando treinos aqui e ali nestas equipas lá dos Chelas, onde o meu tio treinava e onde amigos meus também treinavam e que me davam a possibilidade de ir experimentar o treino. Apareceu depois, quando eu tinha 19 anos e tive uma lesão que me impossibilitou de continuar a jogar futebol, apareceu a possibilidade de integrar uma equipa técnica mais a sério, no Sacavenense, no clube onde eu também já tinha jogado, pela mão do meu mestre, aquele que eu entendo ser o meu mestre, que é hoje em dia treinador do Santa Iria, de Lisboa, e que me deu a oportunidade, como estamos a ver. São estas as pessoas de quem falavas? Exatamente. Está ali o Nuno Lopes, o Zé Teixeira, que é o meu tio, também era adjunto, e o Zé Mário era outro adjunto. O Nuno Lopes é o de óculos.
Portanto, é aqui que tu começas a perceber Aqui que é isto mais que a tu sério, queres. é aqui que eu digo que é isto que quero fazer da minha vida. queres. Isto em 2004, na altura do Euro, e numa altura em que Mourinho ainda não tinha sido Mourinho, ainda não Exato, tinha estava o ganho. Cristiano Ronaldo a começar Estava o Cristiano também, a dar Ronaldo nas a começar, vistas. A dar nas vistas. E não estava ainda na moda ser treinador. Era mesmo uma paixão que eu já tinha e que a impossibilidade de poder continuar a jogar, que era aquilo que eu gostaria de fazer, acabou por adiantar. Né? Tu depois tiveste a oportunidade, passaste pelo Real também. Ou jogaste contra o joguei Real. contra o Real. Contra o Real. Sim. Onde tiveste a possibilidade de jogar de contra o Nani, contra o cruzar aí Vasté. com os jogadores. Foi num jogo em que... Porque o Nani vem do Real, não é? Exatamente. Portanto, é um clube Nesse ano satélite. a equipa era muito Cá forte. está, cá está. Era muito forte. Foram O campeões Wilson. nesse ano e eu tive a possibilidade de jogar aí contra o grande Nani. E contra outros jogadores também, que eu tive a possibilidade ao longo do tempo que joguei, contra a Coreia. Esta relação, quando se passa por estes clubes de futebol e que nos cruzamos com algumas das futuras estrelas, a relação de amizade mantém-se? Assim, eu fui colega de escola, por exemplo, do Miguel Veloso, joguei com ele e mantemos contacto, vamos falando, mas não tão frequentemente, né? Mas sempre que nos encontramos há sempre Sim, o aquela Miguel nem sequer recordação. cá está agora, não é? Dos jogadores que se calhar do tempo em que eu joguei, que fiquei com mais amizade e que nunca jogou, pronto, na minha equipa, foi talvez o Fábio Paim, que também, pronto, eu aqui na SIC num programa... Sim, já cá esteve connosco. E ele, pronto, jogava no Sporting, eu jogava muitas vezes contra ele, enfrentei muitas vezes o Fábio Paim, e ficou uma amizade para a vida, pronto, é uma das pessoas. E qual é o teu objetivo neste momento? Neste momento eu quero continuar a treinar, gostava de ter aí uma oportunidade de Podia ser fora do país também? Sim, e via isso com muito bons olhos, como um desafio muito interessante para mim, para ganhar novos conhecimentos, novas culturas futebolísticas. Eu tive alguns anos a treinar nas distritais aqui de Lisboa. Este ano tive pela primeira vez a oportunidade de conhecer uma realidade profissional em Moura, no Moura Atlético Clube. Foste treinadora? Fui treinador adjunto do Mr. Nuno Guia, onde tive a possibilidade de ser profissional de futebol durante 2 meses, o que foi bastante enriquecedor, mas depois por motivos pessoais e financeiros também, porque hoje em dia o futebol aqui em Portugal está um pouco deficitário em termos financeiros e os clubes vivem com muitas dificuldades. Há pouco somente apoio, os clubes pequenos, pequenos, não é? regionais Pronto, e mais pequenos. Exatamente. E depois, por causa de motivos também pessoais e financeiros, tive que sair do Moura. Pois, às vezes isso corta ali um bocadinho as pernas a quem quer vingar nesta profissão e, sobretudo, ser um bom profissional. Há alguém especial que queres mandar um abraço? Sim, tenho um amigo meu que está em Moçambique, foi meu treinador adjunto, naquela fotografia que nós víamos há pouco aqui. Eu, o ano passado, tive a possibilidade de realizar um grande desejo, que era reativar o futebol no Clube de Futebol de Chelas, o tal clube que me diz muito e que não tinha futebol sénior há 23 anos, desde que o meu pai lá tinha jogado. E eu quero mandar um abraço ao Pedro Palma Ferro, que está em Moçambique neste momento numa missão humanitária, está a dar aulas a meninos de Moçambique, a meninos carenciados. Quero-lhe mandar um grande abraço. E um abraço enorme para Moçambique, para quem nos está a ver e, sobretudo, para quem está nestas missões do voluntariado e que, de facto, tem a sua missão também e acompanha sempre a SIC Internacional, acompanha sempre as notícias e o que se passa aqui no nosso país. Não só para Moçambique, como também para o mundo inteiro. Como o programa vive exatamente as chamadas dos telespectadores, vamos até a África do Sul, onde tenho o Ivo de Sousa neste momento ao telefone. Ivo, boa noite. Olá, amigos, tudo bem? Boa noite, um abraço enorme aí para South Africa. Boa noite. Olha, eu realmente quero dar os parabéns a esse jovem, porque aqui na África do Sul também temos 2 jovens portugueses treinadores, e até por acaso, agora a semana passada, houve aqui uma equipa do Cabo, que é treinada por um português, que é o Roger Sá, que até jogou contra o Sporting naquele torneio há 3 meses atrás aqui no Cabo. E eles ganharam a Taça da África do Sul com um treinador português. Maravilha! E também temos outro treinador que é o Zeca Marques, também é um grande treinador aqui na África do Sul. E olha, eu acho que é interessante ver assim os jovens a treinar futebol. E com este apetite para se tornarem profissionais nesta área de treinadores, não é? Isso é o mais importante. E temos muitos jovens a dar cartas, e não só em Portugal, como também fora, como o Ivo acabou de dizer, o que é muito bom para nós também, é um orgulho para nós. Mr. Ivo! Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta a esse jovem treinador? À vontade, à vontade. Força.
se ele fosse treinador do Sporting neste momento, o que é que fazia com este problema do Carrilho? O que é que ele fazia? Eu acho que os treinadores têm que ter sempre... Antes de mais, um abraço para a África do Sul e dizer-lhe que eu acho que os treinadores têm que ter sempre uma personalidade forte, uma personalidade vincada, mas têm que ter sempre também a necessidade de salvaguardar aquilo que são os interesses do clube. O Carrilho é efetivamente um grande ativo do Sporting e o Sporting não pode perder esse ativo de uma forma sui generis, então acho que o Jorge Jesus está a ter a postura correta de respeitar aquilo que é a posição do Presidente e da administração da SAD. Aqui o mestre Ivo é um sportinguista ferrenho, é? Mas o Sporting sem o Carrilho é um problema, amigo Zé, é um problema. Eles têm que resolver este problema. Acredito Olha, que sim. amigo Zé, Grande abraço para si. Depois tenho novidades para lhe Grande dar lá mais abraço. para a frente, para o Ivo de Sousa, que está aí na África do Sul. Mas depois falamos lá mais para a frente. É o nosso telespectador, que já foi nosso convidado, o Ivo de Sousa, aqui no nosso programa. Ele que representa muito bem a comunidade portuguesa, com o grão de comendador também, e está connosco em direto neste momento. Mestre Ivo, um grande abraço para si e obrigado por nos ter ligado. tchau, amigo Zé, obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado. A primeira chamada exatamente da África do Sul. Wilson Teixeira, este jovem meu convidado de hoje no Alô Portugal. Já agora a última pergunta é um pouco de algibeira, mas que projetos aí para o futuro? Olha, por acaso agora tive aí um projeto novo, que vou começar na próxima segunda-feira na Rádio Popular FM, que também é transmitida aqui online. Portanto, a comunidade portuguesa no estrangeiro pode ouvir também e acompanhar na Popular FM, que é um programa para falar também sobre futebol, onde vou dar a conhecer um pouco do trabalho que é feito por várias entidades, principalmente do futebol regional e distrital. E pode ser qual é a frequência para se poder ouvir? 90.9. 90.9 cá, mas online conseguem ouvir. Popular FM. Popular FM. E vais começar quando? Segunda-feira, dia 5 de outubro, às 20 horas, das 20 às 21. É uma nova aventura, eu sou um bocado aventureiro e gosto de aventuras. É bom, é bom. Vamos experimentar, vamos ver E como é que sempre corre. ligado à tua área, que é sobretudo o Sobre o desporto futebol, e o claro, futebol. claro. Wilson, felicidades, Muito hein? obrigado pela Parabéns para oportunidade. ti, volta mais vezes e que daqui a uns anos, daqui a poucos anos, possamos estar aqui com o Wilson e a falar do grande clube que ele está a treinar. Hein? Obrigado. Um grande abraço para ti, parabéns obrigado. por esta tua carreira também. Obrigado. O nosso programa continua e